A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de assistir ao vídeo que você escolheu, eu tenho um recado aqui para você. Aqui na descrição você encontra o link para a minha livraria digital com todos os meus livros disponíveis para você adquirir e ler imediatamente. São estudos aprofundados sobre diversos temas da vida cristã. Clique agora e conheça toda a livraria digital do pastor Marco Feliciano. Que Deus te abençoe. Pastor Marcos Feliciano! Pentecostal que não faz barulho. Tá com defeito de fabricação, não é? O diabo tem jogado na sua cara, falado pra você que você não pode mais, você não vai mais. Quem é o diabo para colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Homens tomam o que homens dão, o que Deus dá. Dá pra nascer um macho que tire. Os Samalates e Tobias que falaram que essa festa acabou, morreu, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque se ninguém pode falar, eu posso, porque eu nasci nessa tribuna, eu nasci aqui, eu sou prova de que Deus pega o menino do mato e coloca entre os príncipes da terra. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Tem gente que nem vira o pescoço, né? O crente não pode ser tão sincero assim, viu, gente? É uma alegria estar de volta à linda cidade de Ipaba, no estado de Minas Gerais. O estado que tem duas coisas que eu aprecio muito: gente bonita e comida gostosa. A melhor culinária do Brasil é a culinária mineira. O único problema com Minas é que a distância de vocês é diferente da nossa, né? O mineiro fala, é logo ali, meu Deus do céu, né? Que prova. Eu quero cumprimentar aqui o pastor Joedir Firmo. Eu disse para ele que fazia tempo que eu não vi um homem tão elegante, né? Ele está parecendo um manequim de vitrine de shopping center. Se fosse só isso, olha o bigode dele, né? Quando eu crescer eu vou ter um bigode desse jeito. Do lado do senhor está a primeira dama. Qual o nome dela? Irmã Cândida, Deus abençoe. Ela é bonita, hein, pastor? O senhor orou muito, né? Oração faz milagre. Queria cumprimentar também o prefeito da cidade, doutor Juninho. Excelência, uma alegria ter a sua presença aqui entre nós. Tenho certeza que a cidade está muito bem representada. E que Deus continue lhe abençoando muito, viu? Lembre-se sempre desse povo aqui, tá? Pense num povo que não dá trabalho, mas é um povo que ora muito pela sua vida. Deus abençoe o senhor. Meu gabinete está à sua disposição, tá bom? Quero cumprimentar o vereador Matheus Braga. Cadê o Matheus? Matheus, esse menino é só Jesus na causa. Ele é cria do Nicolas, né? Então é a extensão do Nicolas. Deus te abençoe, viu, Matheus? Alegria te ver aqui. Em nome do prefeito e do vereador, eu cumprimento toda a comitiva de vocês, os secretários estão aí. A prefeitura em peso veio para cá hoje. Pastor, só podia ter levantado uma oferta melhor. Com essa turma aí, poxa, né? Cadê o Jair? Jair e o Eric. Jair é meu amigo de longa data, né? Ô Jair, vem cá, sobe aqui no púlpito, rapidão, sobe por aí mesmo. Quero mostrar uma coisa para vocês. Vem cá, Jair, rápido, Jair. Era só você, o filho não precisa vir, não. A alegria de um baixinho é encontrar outro.
Jair é um grande amigo lá de São Paulo, está emprestado aqui para Minas Gerais. Você está morando aonde, Jair? Coronel Fabriciano, é um grande empresário. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, uma alegria te ver aqui, tá? Tem muita gente boa aqui hoje. Eu queria cumprimentar aqui o Oséias Gomes, que é o coordenador aqui do evento. Cadê o Oséias? Como é o coordenador, alguém tem que estar trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar. Deus abençoe. Fabrício e Amanda de Jampruca, cadê vocês? Fica de pé aí. Pense num casal que onde eu vou eles estão juntos. Eu olho para eles, me dá desespero. Eu não posso repetir mensagem, né? Deus abençoe vocês. Eles são empresários, são donos do Café Jampruca. Trouxeram café hoje ou não? Senão, se eu chegar em casa sem café, minha esposa me larga de mim, né? Deus abençoe, obrigado, filho. Uma alegria ter vocês aqui. Quero cumprimentar aqui o vice-presidente da igreja, pastor Samuel Rosa. Quem é o pastor Samuel? Pastor Samuel, eu tenho que fazer uma confissão. Quando eu cheguei aqui, passei pelo senhor, eu quase voltei para trás. Eu tô com trauma de careca. Entendedores entenderão. Eu falei, será que o Xandão veio atrás de mim aqui, papo? Você ri porque não é você. Quero cumprimentar o segundo presidente da igreja, o pastor Evaldo. Quem é o pastor Evaldo? Deus abençoe o senhor. O diretor do CEMIS, o pastor Misael. Essa figura simpática. Você também me deixou triste. Que história é essa de falar que você me escuta desde pequenininha? Tô tão velho assim não, viu? E o pastor Evaldo... Você também é diretor do CEMIS. O pastor Evaldo também é diretor do CEMIS. Deus abençoe vocês, viu? Acho que estou acabando aqui. A irmã Dalete, Hungria. É Hungria mesmo? É o nome daquele país? Tem alguma coisa a ver com aquele país? Ele é seu esposo? Deus abençoe vocês, viu? Que unção que você tem. Jesus permaneça sobre a sua vida. E o pessoal aqui, lá de Coronel Fabriciano, pastor Metuselah Jeidson e o pastor Ednilson. Nós vamos estar juntos lá, né? Em breve. Lá no congresso da Umatself. Se falar 3 vezes esse nome, mais o nome do pastor Metuselah, está batizado com o Espírito Santo, né? Pronto, acho que não esqueci ninguém. Vamos estar em pé? E em pé, eu quero aqui fazer menção de um nome de um grande homem que fez parte da minha história. Que logo no início, quando eu estava começando, ele acreditou muito em mim. Que foi o pastor Geraldo Nonato. De quem eu tenho só boas lembranças e uma saudade que chega a apertar o peito. Essa cidade deu ao reino de Deus um grande homem. Parece que o Elias está por aí, o filho dele está por aí, o pastor Elias. Elias Nonato está por aí? Alguém me disse que está aí, cadê o Elias? O Elias, saudade do seu pai, viu? A terra perdeu, Ipava perdeu, mas o céu ganhou. E ele está lá do lado da minha mãezinha agora, né? Faz parte. Essa é a vida. Que Deus abençoe a cidade de Ipava, hoje e sempre. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 14. Deus está aqui. João capítulo 14, versículo de número 16, 17 e 18. Está escrito: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado aí. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém ainda. Isso, agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar?
Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este santuário mais uma vez ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Ipaba, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu perguntei ao irmão Evaldo quanto tempo eu tinha. Ele falou que eu posso ir só até as 4 da manhã, né? Então eu prometo que até as 4 da manhã eu devolvo o microfone. Antes de pregar, porém, eu preciso fazer um pedido. Eu preciso que todos prestem atenção. Eu estou ficando velho, e estou ficando um velho ranzinza. Eu não tenho mais paciência de estar pregando e as pessoas andando na minha frente. Então eu vou fazer um pedido para você agora. Encontre um lugar para sentar e fique. Não se levante para mais nada, a não ser que seja uma diarreia. Se for uma diarreia daquela que não tem Imosec que resolva, você está liberado. Fora isso, por favor, não se locomova. Engole esse chiclete que você está mascando agora. É porque eu ia pedir para você tirar ele da boca, mas você vai ser tentado a colar no banco da igreja. E o banco foi comprado com ofertas e dízimos. É santo e não pode ser profanado. Então aprenda, não entre mais com chiclete dentro da igreja. Engole ele em nome de Jesus, tá bom? Vou esperar aquela mocinha que está andando ali com um copo de água encontrar o lugar dela para sentar. Isso. Mais alguém vai se locomover? Pronto. Veja só, eu estou sendo educado. Depois que eu começar a pregar, possa ser que eu não tenha mais esse tipo de educação. Então, já deixo aqui um alerta para ninguém me chamar depois de mal educado. A igreja diz amém? Amém. Tem um texto na Bíblia que ele me apavora todas as vezes que eu leio. Tem um homem que ele está no alto de uma montanha. Não é uma igreja bonita como essa. Só tem pedras perto dele. E na frente dele tem uma sarça. E a sarça começa a fumegar. Ele, pela curiosidade, é atraído. E quando ele vai se aproximar da sarça, uma voz diz a ele: quer se aproximar de mim, eu deixo. Mas primeiro, tire as alparcas dos seus pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa. O que faz o ambiente ser santo não é a placa linda do nome da igreja que está lá fora. É uma presença invisível que está aqui dentro. E então, em nome dessa presença, tente não roubar a bênção do irmão que está do seu lado. Pastor, eu nunca roubei. Já roubou e nem sabe. Imagine que o culto tem várias horas. O pregador às vezes prega 1 hora. E nem sempre Deus fala 60 minutos. Às vezes a resposta que Deus tem para a pessoa do seu lado é 10 segundos. Mas justo na hora da resposta, que era para a pessoa prestar atenção, você se levantou. Você passou um diácono entregando água, tomou a sua atenção. Você perdeu a bênção. Então eu estou cansado de ladrões de bênção. Se não for para abençoar o culto, fique na sua casa. Amém? E se quiser, a porta da rua é serventia da casa. Mas nessa noite, se ficar comigo, eu prometo, ou o céu desce aqui, ou essa igreja vai subir ao céu essa noite. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus?
Prefeito Roberto, mude a música para mim, filho. O quê? Tem gente lá fora assistindo? Tem um telão lá fora? Será que eles estão ouvindo a gente? Só quem está aí fora, dê um grito de glória a Deus. Uma salva de palmas para esse povo que está lá fora. Vou esperar a mocinha sentar. Essa moça linda de vestido florido que está passeando na igreja. Isso. Eu estou avisando, eu estou educado por enquanto. A outra irmã com os ombros brilhantes vai encontrar um lugar para sentar. Está vestida parecendo a Beyoncé, né? Isso. Olha para o seu irmão e diga: vamos subir ao céu? Quem pode dar um grito de glória a Deus daquele tamanho? A primeira vez que eu ouvi falar de João 14, eu era só um garoto. Era um garoto novo convertido. Eu estava naquele culto ar livre e o presbítero Olaide Gomes estava pregando. E quando ele leu João 14, o texto foi tão bonito que fez meu coração sacudir dentro do peito. E eu achei muito interessante aquilo. Nunca tinha tido uma experiência como aquela. Passou uma semana e eu tive o meu primeiro evangelismo pessoal. Áureos anos em que os assembleianos pegavam folhetinhos e saíam distribuindo de porta em porta. O líder da mocidade chamava-se Marcos também, e ele era muito regrado, e ele nos separou em duplas e nos deu um conselho: antes de distribuir qualquer folheto, leia, porque se a pessoa perguntar o que está escrito, você sabe dizer. E eu, novo convertido, todo novo convertido é muito obediente, fui para um canto e peguei o folheto, um folheto grande da Sociedade Bíblica do Brasil. Tinha uma paisagem em cima e um texto. Quando eu comecei a ler o texto, João 14, eu fiquei tão feliz. Li a primeira vez o texto com os olhos abertos. Na segunda vez que eu fui ler o folheto, eu já li com o olho semicerrado. Na terceira vez, aconteceu uma proeza. Eu consegui ler com os olhos fechados, ou seja, eu havia decorado o texto. E para mim foi uma grande conquista. Eu chamei o meu amigo de evangelismo e contei para ele: recebi o meu primeiro milagre na igreja dos crentes. E ele falou: qual milagre? Decorei João 14. Eu achei que ele ia ficar feliz, ia bater palmas. Ele olhou para mim com uma cara de desdém e disse: João 14, todo assembleiano sabe de cor. Jogou um balde de água fria em cima de mim. O tempo passou e eu descobri que ele estava certo. João 14 faz parte, se não da nova safra desses crentes Nutella, pelo menos dos crentes raízes, a gente tem ele no peito. Quer ver? Não se turbe. Credes em Deus? Porque na casa de meu pai, porque se não fosse assim, vou preparar-vos um lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha que coisa linda. Eu não preguei, eu apenas recitei um texto. É claro que não é um texto escrito por qualquer um, é um texto da Bíblia. Porém, mesmo textos da Bíblia, nem todos eles provocam esse tipo de emoção na gente quando nós lemos. Não sei se vocês já pararam para perceber isso. Esse livro sagrado, para chegar em nossas mãos, foi preciso 1.600 anos. Um conjunto de 40 escritores. Entre eles estavam profetas, poetas, sacerdotes, reis, políticos, gente de todas as classes, gente rica, gente pobre, gente que tem o nome escrito aqui, livros com o seu nome, mas eles nunca escreveram porque eram analfabetos. Quem escreveram foram os seus discípulos. Por exemplo, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi ditado pela boca do apóstolo São Pedro, porque Pedro não sabia ler nem escrever. Está escrito lá em Atos capítulo 4, leia do verso 7 ao verso 13, e você vai ver que depois que Pedro prega lá, quando ele cura aquele paralítico na porta Formosa, alguém diz: não são pois esses homens iletrados, não são pois esses homens incultos, como pois os ouvimos pregar com tamanha eloquência? Iletrado e inculto é analfabeto. Então a Bíblia tem essas nuances. Alguns textos que nós lemos enchem o coração da gente de fé.
Tem alguns textos da Bíblia Sagrada, por exemplo, que quando você recita, o crente que se é pentecostal, ele já quase entra no mistério. Quer ver um crente ficar feliz? É alguém recitar para ele o Salmo 91. Se citar o Salmo 23, então, se citar Josué 1:9, né? Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Isaías 43, alguns textos da Bíblia carregam sobre eles uma autoridade, uma unção tão grande, que faz a gente sentir o céu bem baixinho. E eu fui estudar o motivo disso e descobri. Esse texto de João 14, por exemplo, que nós recitamos e nos alegramos, há um porquê dele ser tão vivo. Ele é vivo porque saiu da boca do próprio Deus encarnado. Eu me lembro que na década de 90, quando a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a Bíblia Viva, onde as partes que Jesus fala está em vermelho, aquilo foi um despertamento para a gente que era do interior, do meio da roça. Começamos a entender que nem todos os escritos da Bíblia saíram da boca de homens normais. Alguns saíram da boca do próprio Deus. E interessante, quando é Deus que fala em primeira pessoa, a gente sente a presença dele. João 14 é um desses textos. Não foi Miguel quem recitou ele, o arcanjo. Não foi Gabriel, o anjo. Não foi o apóstolo São Paulo, o erudito do Novo Testamento. Não foi o sábio Salomão, do Velho. Foi Yeshua, o filho de Maria, que nessa noite está entre nós aqui nesse culto, e já já vai manifestar o seu poder e a sua glória. Então João 14, quando a gente lê esse texto, ele enche o coração da gente de alegria. Com o passar dos anos, me tornei uma pessoa estudiosa, e eu descobri algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Esse livro que nós chamamos de Bíblia, que tem 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento, ele não foi escrito para ser comercializado. A princípio ninguém sonhava que se tornaria um opúsculo grande como esse aqui. A palavra Bíblia vem de biblos, ou seja, biblioteca, um ajuntamento de livros. Nesse livro sagrado aqui, como ele não foi escrito para ser comercializado, ele não está escrito em ordem cronológica. Não sei se você sabia disso. Se eu perguntar, por exemplo, aqui aos irmãos que estão me ouvindo, qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, possivelmente alguém diria que foi o livro do Gênesis. E não foi. O primeiro livro da Bíblia foi o livro de Jó. O primeiro livro a ser escrito, o mais antigo livro, é o livro de Jó. Ora, se o livro de Jó é o primeiro a ser escrito, por que ele não está antes do livro do Gênesis? Exatamente por isso, porque a Bíblia não foi escrita para ser um livro como se fosse técnico, uma história a ser contada do início ao fim. São memórias, são lembranças que passaram de gerações em gerações, em vários tipos de idiomas. Alguns deles nem existem mais, como o aramaico, por exemplo. E tudo isso chegou aos nossos dias, aqui, em forma desse poderoso livro. É por isso que muitas vezes, ao lermos a Bíblia, não compreendemos. A Bíblia é tão fantástica que o primeiro escritor dela, que é Moisés, escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia e também o livro de Jó. Veja só, talvez você não sabia disso. Moisés escreveu Jó, escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e também escreveu alguns salmos. Não sei se você sabia disso. Alguns dos salmos foram escritos pelo próprio Moisés. Moisés, o primeiro escritor da Bíblia, está distante do último, que escreveu o último livro, o último de todos a estar vivo, que foi o apóstolo São João, que escreveu o Evangelho de João, as suas cartas e o livro do Apocalipse. O Apocalipse encerra, o Gênesis começa. Moisés escreve o início, João escreve o fim. Eles estão distantes 1600 anos, nunca sentaram para tomar um café nem para bater papo. Mas parece que eles estavam numa comunhão tão grande. É como se um falasse: eu começo uma história e você termina ela. Como assim, pastor? Gênesis começa com um casamento entre Adão e Eva. Apocalipse termina com um casamento entre Jesus e esta igreja que está aqui me assistindo pregar nessa noite. Olha que coisa fantástica que é a Bíblia Sagrada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho de João não é algo diferente. Ele não está escrito em ordem cronológica. Alguém foi se lembrando das histórias e foi colocando no papel. João mesmo, quando teve a habilidade para escrever, já tinha mais de 90 anos. Quantos anos eu disse?
Pergunte ao seu irmão, você sabia disso? Porque lá em Atos está dizendo que eles eram iletrados. João era um analfabeto, como Pedro era um analfabeto, porque ambos eram sócios em uma embarcação lá na terra antiga de Israel. E daqui a pouco você vai entender o porquê eles eram iletrados. E aí, com o passar dos anos, João é o último dos apóstolos a permanecer vivo. E ele é preso pelo imperador. E o imperador Domiciano o envia para a ilha de Patmos. E quando João está isolado na ilha de Patmos, ele recebe a visitação de Jesus. E Jesus dá uma ordem para ele. Alguém lembra da ordem? João, eu vou te mostrar as coisas que eram, as que são e as que hão de acontecer. Jesus falou, vou te falar sobre o passado, o seu presente e o futuro. E tudo que você ver, escreve em um livro. João era analfabeto. Como é que João ia escrever em um livro? Aí o Senhor tirou ele da ilha de Patmos. Ele foi morar na cidade de Éfeso, foi pastorear a cidade de Éfeso, na carta aos Efésios. E aí João entrou numa escola e aos 90 anos foi alfabetizado. E com 90 anos de idade escreveu o que ele lembrava. Então o evangelho que ele escreveu aqui, esse que eu li com vocês, João 14, ele foi escrito 60 anos depois que João tinha vivido aquilo. Haja memória para se lembrar de tudo. Então João não escreveu o evangelho em ordem cronológica. Por que eu estou dizendo isso? Porque João 14 está fora de ordem. João 14 deveria estar entre João capítulo 20 e João capítulo 21. Por quê? Porque o capítulo 20 e o capítulo 21 encerra um tempo. É um ponto final em uma era. É um encerramento de uma epopeia. De João para frente começamos uma nova história. Temos o livro de Atos dos Apóstolos, começamos o início da igreja de Cristo. Depois temos a carta aos Romanos, as cartas paulíneas e assim sucessivamente. Então o evangelho de João, no capítulo 20 e 21, ele encerra um tempo. João 14 deveria estar ali perto do capítulo 20. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque João 14 é um capítulo de despedida. É um capítulo de fechamento de ciclo. Jesus acorda pela manhã, olha os seus discípulos, e eles estão ali sentados na frente dele, depois de tomarem um café, perguntando: o que iremos aprender hoje? Por que aprender? Porque todas as vezes que a Bíblia chama Jesus de Rabi, Raboni ou Rabino, a Bíblia está chamando Jesus de mestre. E mestre é professor. Diga comigo, professor. Então todo rabino é um ensinador, é um professor. Todo mestre é um professor. O que era Jesus? Um professor. E a palavra discípulo significa aluno. Olha que interessante. Jesus é um mestre e tem seguidores. O professor é cheio de alunos. Erramos e mentimos até quando falamos que Jesus teve 12 discípulos. Jesus não teve 12 discípulos, ele teve milhares de discípulos. Somente em Lucas capítulo 10, ele mandou uma comitiva de 70. Aqui já quebrou a história de 12. Jesus não teve 12 discípulos, ele teve 12 apóstolos. E o que são apóstolos? São professores também. Mas o aluno, para virar professor, ele tem que terminar os estudos, ele tem que se formar. João 14 é o capítulo da formatura. João 14 é o dia em que Jesus acordou pela manhã e disse: hoje não tem mais aula. E eu imagino os alunos dizendo: é feriado, mestre? Não. É o Shabá? Não. E por que não tem aula? Porque hoje vocês encerram um ciclo. Vocês absorveram tudo aquilo que eu tinha para ensinar. Desde que eu coloquei os pés nesse mundo, aquele que me antecedeu avisou: é chegado o reino de Deus na terra. Foi assim que João Batista abriu o caminho de Jesus, foi ou não foi? Aquele homem magro, usando uma roupa feita de pelo de animal, com aquela barba e cabelo desgrenhado, porque era um nazireu, magérrimo, porque a sua dieta era a base de mel silvestre e gafanhoto. Ele entra dentro de Jerusalém e as pessoas acham que ele é um neandertal, um homem das cavernas pela aparência dele. Mas quando ele abre a boca, o coração dos judeus quase salta para fora, porque ele começa uma pregação mais ou menos assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Perguntaram para ele: você é o Messias? Ele disse: eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés dele.
Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas Ele, o Messias, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que história eu estou desenhando para vocês. Antes de chegar aqui no Mestre da Galileia, permita-me contar algo. Lembra que eu disse que eu ia falar porque João e Pedro eram analfabetos? Quando Jesus Cristo nasceu nesse mundo, o Império Romano, o império mais cruel da história, o império mais terrível de todos os tempos, o império que inventou métodos de tortura que até hoje causam asco e náuseas na gente. Por exemplo, a morte de cruz foi uma invenção romana, sabiam disso? Os romanos inventaram a morte de cruz. Eles inventaram a cruz de Santo André, uma cruz em forma de X. Assim foi crucificado o irmão de Pedro. Eles também criaram a morte de cruz de cabeça para baixo, que eles chamam de pé de galinha, que foi a morte pela qual Pedro passou. Eles inventaram o azorrague, um chicote que tinha de 7 a 12 tiras de couro, e na ponta de cada tiro de couro um osso de carneiro quebrado ou uma limalha de ferro, usada para torturar judeus. O apóstolo São Paulo disse assim: assim como meu Senhor, eu também tomei uma quarentena de açoites menos um, 39 chibatadas. Se você é bom de matemática, multiplique por 7 ou por 12, e você vai ter aí uma média de mais de 350 buracos feitos no corpo de Jesus, naquele dia em que ele foi espancado, lá no jardim daquele imperador romano, ou daquele governador romano, que acabou lavando as mãos, Pôncio Pilatos. Os romanos criaram métodos de tortura, incluindo a ilha de Patmos, que para eles era uma ilha amaldiçoada, e ali eram jogadas as pessoas, as bestas feras. Os romanos, quando oprimiram o povo judeu, eles deixaram o povo judeu tão fragilizado, que na época em que Jesus nasceu, 95% dos judeus não sabiam ler nem escrever. Porque assim funciona todos os impérios tirânicos. Todos os ditadores, a primeira coisa que eles fazem é tirar do povo a capacidade de pensar. E para tirar do povo a capacidade de pensar, tire deles a escola, tire deles a dignidade. Não deixe eles aprender a ler e escrever, e você terá um povo que será facilmente subjugado. Não bastasse 95% do povo judeu não saber ler nem escrever, pastor, 75% dos ganhos de cada um deles era devolvido para o Império Romano em forma de tributo. Imagine se você que paga aí 27% de imposto de renda já fica bravo. Imagine você pagar 75% para o império. O que sobrava para os judeus? Apenas para comer. E a isso dava a eles a desesperança. Soma-se a isso que do livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, nós temos um período chamado em teologia de período interbíblico, um período de 400 anos que Deus ficou sem falar com a raça humana, 400 anos sem falar com Israel. Por 400 anos não se levantou profetas. Por 400 anos não houve sinais, prodígios e maravilhas. Por 400 anos aquela nuvem chamada Shekinah, a nuvem da glória de Deus, não desceu mais sobre aquele povo. Por 400 anos os anjos não vieram visitar Israel. Por 400 anos aquele anjo formidável do Velho Testamento, chamado de anjo do Senhor, que era o próprio Jesus em forma teofânica na terra, ele também não se manifestou na terra. Por 400 anos os judeus entenderam e acharam que Deus os tinha abandonado. Como eles não tinham mais vida espiritual e não tinham mais vida material, eles estavam jogados às traças. É nesse ínterim que aparece João Batista dizendo: é chegado o reino de Deus entre vós. Por isso que as pessoas não apedrejaram ele, corriam atrás dele, mesmo sendo a palavra dele dura. Porque na ausência da voz de Deus, quando Deus fala a primeira vez, não importa se é coisa boa ou ruim, o povo diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que Jesus Cristo, o nosso meigo nazareno, vai aparecer. A Bíblia Sagrada é interessante. Ela conta para nós do nascimento de Jesus até os seus 12 anos. E depois ela dá um salto. Já vai contar para nós a história de Jesus com 30 anos. Isso aqui é um mistério. Poucos de nós temos aí a habilidade de estudar sobre isso. Aliás, alguns de nós não têm nem coragem de parar para pensar sobre isso. O que foi que Jesus fez da vida dele, dos 12 até os 30 anos? Ele se preparou intelectualmente. Ele correu o mundo do seu tempo.
Ele buscou conhecimento, e já já você vai ver que parte do conhecimento que ele buscou, ele vai usar aqui com seus discípulos. Já já eu chego lá. Então Jesus estava ali agora com 30 anos de idade, já no início da sua história como ministro do Evangelho, até que ele resolve se mostrar em um casamento, nas bodas de Caná da Galileia. A sorte daquele casamento é que a mãe do noivo tinha uma amiga muito especial. A amiga dela chamava-se Maria, desposava por um tal de Yosef ou José. Maria chega com um filho, Jesus, lá na festa, e de repente a mãe do noivo chama Maria, que era amiga íntima, e diz assim: olha, vai ser uma vergonha. Para o judeu não tem nada mais vergonhoso que ele promover um casamento e não dar uma festa de 7 dias para os convidados. Eles gastam uma vida inteira para juntar recursos, para que no dia do casamento seja o dia mais especial deles, e uma festa de 7 dias ininterruptas. Mas aquele casamento das bodas de Caná ia acabar com 3 dias de festa. Foi aí que a mãe do noivo chamou a sua melhor amiga Maria e disse para ela: vai ser um vexame, o nome da minha família vai ser jogada no ralo. E Maria pergunta por quê? Ela diz: porque acabou o vinho. Maria lembrou que o filho estava na festa. Ela chamou Yeshua, chamou Jesus e disse: meu filho, a minha melhor amiga vai passar vergonha depois de uma vida inteira, porque vai faltar vinho nessa festa. E o filho diz: não vai faltar não, mamãe, se me obedecerem não vai faltar. Aí Maria chama alguém e diz assim: tudo que o meu filho mandar vocês fazer, vocês dão um jeito de fazer. E aí Jesus deu uma ordem: me tragam 6 talhas de água. E trouxeram 6 talhas de água, e a Bíblia diz que Jesus transformou as 6 talhas de água em vinho, e houve festa. E a festa foi tão grande que o mestre sala, aquele que experimentava a comida, olhou para os donos da festa e disse: vocês são loucos? Se costuma servir o melhor vinho no início da festa, porque depois que a pessoa bebe o melhor vinho, depois que ela está bêbada, pode dar até vinagre para ela, que ela não sabe o que está bebendo. Agora vocês deixam o melhor vinho para o último dia da festa. E alguém diz: é que o melhor vinho chegou porque tem um convidado especial aqui. Olha, o dono da festa já chegou aqui, está entre nós. E eu não sei se você acredita, mas ele pode transformar essa sua carranca feia em motivo de muita alegria daqui a alguns minutos. É só você beber do vinho que ele está entregando para nós aqui nessa noite. Alguém entende essas palavras de pregador maluco aqui? Alguém pode dar um grito daquele tamanho capaz de acordar a cidade de Ipaba? Depois que ele transformou a água em vinho, a sua história saiu dos 4 cantos daquela casa, daquela pequena vila, e se esparramou por toda a terra de Israel, que estavam sem esperança. E quando alguém disse: tem um homem que transforma água em vinho, começaram a segui-lo, para vê-lo de repente curar cegos, levantar paralíticos, dar palavras fantásticas, ver ele fazer coisas extraordinárias, como pisar em cima das águas, conversar com o vento. As pessoas começaram a dizer: parece que voltamos no tempo em que Deus resolveu olhar para nós. E as pessoas começaram a seguir esse tal de Yeshua. E quando começaram a segui-lo, ele ficou extremamente feliz. E Jesus criou então uma escola, que nós em teologia chamamos de escola apostólica. Qual o nome da escola? Escola apostólica. A escola começou e foi o maior sucesso do seu tempo. Não há indícios na história de outro personagem daquele mundo antigo que teve o êxito que Jesus teve, de fazer uma escola ao ar livre, e em apenas uma única aula ter na sua frente 5.000 alunos homens, fora mulheres e crianças que pararam para ouvir. Se cada homem tivesse uma mulher, cada homem e uma mulher tivesse uma criança, 15.000 alunos aprendendo aos pés daquele grande ensinador. 15.000 pessoas que deixaram o seu dia a dia para seguir atrás dele. Quem já leu a Bíblia, os 4 evangelhos, deve ter visto que as procissões corriam atrás de Jesus. Não era uma, não eram 2, multidões inteiras iam atrás dele. Por que essas pessoas corriam atrás dele? Será que elas não tinham mais o que fazer? Elas não tinham emprego por acaso? Elas não tinham casa? Tinham, mas o que tinha era tão pouco que não dava a eles esperança de vida. O que eles recebiam, ou o que sobrava, depois de pagarem o tributo para Roma, era tão pouco que eles não tinham dignidade. Sabe quando você acorda de manhã e não tem vontade de ir para o trabalho, porque você olha para o seu salário, ele mal dá para você colocar comida em casa? Multiplique isso por 10. Era o sentimento de cada judeu naquele mundo antigo. E de repente aparece um homem que transforma água em vinho. As pessoas começam a ouvi-lo, e as palavras dele não entram apenas no ouvido e ficam no cérebro. Elas entram no ouvido, faz uma varredura no cérebro e desce para o coração deles. A Bíblia Sagrada conta histórias assim, que quando Jesus pregava, as pessoas diziam: que homem é esse?
que quando fala, o coração da gente se aquece dentro do peito. Alguém aqui deve se lembrar daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, que encontraram com esse homem no meio do caminho, que contaram para ele uma história, ouviram dele uma outra história, que quando estavam para se separar dele, convidaram ele para ir para a casa deles e jantar com eles. Como era um convidado, deram a ele a oportunidade de fazer a oração inicial, ou a oração de agradecimento. Qualquer judeu levantaria o pão e diria assim: graças te dou, ó grande El Shaddai, graças te dou, ó grande Adonai, e terminaria aí a oração. Mas esse convidado especial levantou o pão e fez assim: graças te dou, meu Pai. E quando ele disse meu Pai, todos os que estavam ali de olhos fechados abriram os olhos, porque aquilo era uma heresia. Jesus inclusive foi morto porque dizia que era filho de Deus. Aquilo para eles era um terror. Quando abriram o olho para repreender o visitante não estava mais lá. O pão estava partido no meio da mesa. Ele sumiu, e um olhou para o outro e disse: porventura não ardia o seu coração enquanto ele falava conosco? A presença dele faz isso, a voz dele faz isso. As pessoas começaram a deixar a sua vida sem esperança e passaram a andar atrás dele, não apenas por causa de milagres. A princípio foi até por causa das suas palavras, e cada vez que ele dava uma palavra, as pessoas ficavam mais emocionadas. Ele dizia assim: bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Um dia as pessoas estavam tão cansadas de serem violentadas pelo Estado romano, e ele deu um grito assim: vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Alguém foi gritar para ele dizendo que o salário do pecado é a morte. Ele disse: sim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele começou a plantar dentro daquelas pessoas a vida, a vitalidade, a esperança, a seiva de existir de novo começou a brotar dentro deles, e as pessoas continuaram seguindo. E assim como em uma escola, lembra que eu disse que ele fundou uma escola? Ele agora começa a ensinar no meio da rua. Isso é um ensinamento que Jesus aprendeu com os gregos. Quem inventou essas escolas ao ar livre foi Sócrates, Aristóteles e Platão. Eles que tiraram o ensinamento apenas dos ricos, que tinham condições de mandar os seus filhos para as catedrais, para as universidades, e passaram a ensinar os pobres, os plebeus no meio das esquinas. Eles ensinavam na rua. Jesus pegou esse gancho dos gregos e disse: vou fundar uma escola na rua. E a escola de Jesus fez sucesso. Para onde ele ia, lá ia a multidão de alunos aprendendo. Teve um dia que a aula foi até tarde e os alunos estavam com fome, mas ninguém reclamou. Foi ele que escutou o estômago deles roncar. Aí ele olhou para os discípulos dele que estavam ali, os mais chegados, e disse: alimente o povo. E eles disseram: como é que vamos alimentar uma multidão dessa? Não temos comida. E ele disse: pergunte se alguém tem alguma coisa aí ainda. E não é que saíram gritando no meio do povo: alguém tem comida? Alguém tem comida? Levantou um garoto, um menino: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Levaram até o mestre. O mestre disse: é o suficiente. Depois de ter dado para alguns deles um pedacinho de peixe dentro do pão, ele pegou o pão, levantou, deu graças e começou a partir o pão, e não parou mais. Ele alimentou uma multidão e ainda sobraram 12 cestos cheios. A aula começou a ficar mais interessante, porque agora, além de falar, ele estava multiplicando, ele estava ensinando o que João havia dito: é chegado o reino de Deus entre vós. Ora, o que é o reino de Deus? É o contraponto do reino do diabo. Onde Deus chega, o diabo vai embora. Onde chega Jesus, a enfermidade sai. Onde chega Jesus, a desesperança vai embora. Onde chega Jesus, até a morte é obrigada a colocar a violinha no saco e dar no pé, porque diante dele, até a morte tem que dar um salto e dizer: ele é o príncipe da vida. Só para os desavisados, eu não estou aqui nesta noite em um teatro. Isso aqui não é um teatro onde você aplaude quando gosta ou vai quando não gosta. Não, aqui é um lugar de adoração, de ensinamento. Aqui ainda é o quartel-general dele. Na medida que eu estou falando, ele está indo em um por um daqueles que aqui dentro estão, e está revelando esta palavra de uma maneira diferente. Esse é o milagre do culto evangélico. O pregador prega só uma coisa, mas cada um entende de um jeito, porque o Espírito Santo vai traduzindo a palavra no coração deles. Ou seja, enquanto eu estou falando dele, ele está aqui presente, caminhando entre nós. Alguém sentiu a presença dele aqui hoje já? Então agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus daquele tamanho, por favor. Vamos lá, estamos crescendo. Ele agora está com a sua escola apostólica. Ele está ensinando, e agora ele começou a multiplicar pães e peixes. E agora ele vai começar a ensinar o que é a praticidade do evangelho.
Ele vai começar a dizer que tudo que o diabo fez com a raça humana, Deus pode desfazer. O homem não nasceu para morrer. A morte é um acidente de percurso. Por isso que todas as vezes que a morte cruzou o caminho de Jesus, ela se deu mal. Tem 3 histórias de morte na história dos evangelhos, colocando Jesus do lado deles. Não sei se vocês se lembram. Tem 3 defuntos famosos na Bíblia. Um é a filha de Jairo, é a filha de Jairo. O segundo é o filho da viúva de Naim. E o terceiro é o defunto mais famoso da Bíblia. Qual é o nome dele? Lázaro. As 3 vezes que a morte cruzou o caminho de Jesus, Jesus acabou com ela. Ele entrou lá onde a menina estava morta dentro de casa. E detalhe, se a pessoa está morta dentro de casa, ainda é velório. Jesus chegou e acabou com o velório, dizendo: levanta. E a menina levantou. Daqui a pouco Jesus está no meio da estrada, ou seja, já tem um cortejo fúnebre, né? O segundo estágio da morte. Jesus parou o cortejo fúnebre, foi lá, tocou o esquife e disse: morto, levanta. Um morto levantou. Aí por último Jesus foi num cemitério. O moço estava morto há 4 dias. Ele mandou alguém tirar a pedra e ele só deu um grito: morto, sai daí de dentro. Não, ele não chamou morto, ele chamou ele pelo nome. É o único morto que ele chamou pelo nome. A filha de Jairo não tem nome, o filho da viúva de Naim não tem nome, mas o Lázaro tem. Pergunte para mim por quê? Por causa do local onde Jesus estava. Ele estava num cemitério. Se Jesus fala morto, levanta, o cemitério inteiro ressuscitava naquele dia. Mas o milagre não era para todo mundo, era só para aquele tal de Lázaro. As pessoas começaram a ficar assustadas com ele. Não era só um ensinamento, não era só multiplicação de pão e peixe. Agora tinha prodígios e maravilhas. De repente eles veem ele levantar paralíticos, eles veem ele abrir os olhos dos cegos. E aí ele faz algo que deixa todo mundo de cabelo arrepiado. Pergunte o quê? Maior do que paralítico andar. Pergunte o quê? Maior do que morto ressuscitar. Pergunte o quê? Maior do que cego ver. Pastor, qual é o maior milagre do que esses? Perdoar pecados. Ah, que pena que você não gritou mais alto. Mas eu fiz de propósito. Você viu como nós nos empolgamos mais com coisas materiais do que com coisas espirituais? Se falar em milagre de cura divina, o povo grita, pula. Mas quando eu falei de perdão de pecados, foi um glória a Deus meio xoxo. Agora uma vez olharam para Jesus e debocharam dele, porque acharam que ele não tinha poder para perdoar pecados. Aí ele olhou para o paralítico na frente dele e disse assim: o que é mais fácil fazer, pessoas? Falar a esse homem que os pecados dele estão perdoados, ou dizer a ele: levanta e anda? Todo mundo falou por dentro. É claro que é mais fácil falar que pecados estão perdoados, porque ninguém tem prova se está perdoado ou não. Aí Jesus disse: se é mais fácil perdoar pecados, eu vou fazer o mais difícil. Moço, levanta, toma a tua cama e vai para sua casa. Ele perdoava pecados. Quando as pessoas começaram a ver isso, elas entraram num frenesi, e a fama de Jesus extrapolou limites. Levaram ele para uma cidade uma vez, que ele acabou com o serviço da UPA, do hospital. Ele acabou com a dor de cabeça dos prefeitos da cidade vizinha. A Bíblia diz que ele entrou numa cidade e curou todos os doentes. Todos os médicos ficaram desempregados, os enfermeiros ficaram desempregados, os remédios que tinham lá apodreceram, porque ele, por onde passava, fazia sinais, prodígios e maravilhas. Até que ele percebeu que os alunos dele estavam mais empolgados com os milagres do que com aquilo que ele falava. Quando Jesus percebeu isso, ele deu uma travada. Ele começou a falar: então quer dizer que vocês me seguem somente por causa de milagres? Vocês me seguem apenas por causa de sinais, prodígios e maravilhas? Fiquem sabendo que o meu reino não é desse mundo. Quando ele começou a dar essas invertidas, as pessoas começaram a ficar ouriçadas. Ele começou a dizer: quer me seguir? Não tem milagre não, toma a sua cruz e vem. Quer ser abençoado? Deixa o seu pai e sua mãe e vem. Alguém foi falar: e os seus parentes? Ele disse: meus parentes são esses que estão aqui ouvindo o que eu tenho para ensinar. Ele começou a fazer pregações mais duras, pastor. E as pregações mais duras começaram a incomodar o povo. Pergunte por quê? Jesus entendeu que aquele povo estava indo atrás dele, não mais pelo que ele já tinha feito. Estavam indo na expectativa do que ele iria fazer. Pelo menos uma irmã entendeu. Eu vou traduzir. O que te trouxe aqui hoje?
A gratidão do que Ele já te fez? Ou a expectativa do que você quer receber? Essa é a diferença de uma igreja raiz como a Assembleia de Deus de outros movimentos que tem por aí, que não se estabelecem. Os outros movimentos, eles fazem promessas imediatas. Vem que você vai receber, é campanha, é isso, é aquilo. As pessoas vão lá em busca do que ele tem para dar. O assembleiano, pelo menos a maioria, eles entram aqui não por causa daquilo que ele tem para dar. A gente entra aqui por causa daquilo que ele já nos deu. Pastor, e o que foi que ele nos deu? Ah, seu ingrato, seu infeliz. Você esqueceu quando você aceitou Jesus como Salvador? Você era feio, mas tão feio que quem olhava para você não sabia se você estava de frente ou de costa. Os cachorros da rua lambiam a sua boca quando você saía lá do bar, capengando e vomitado. As mulheres tinham vergonha da senhora, porque a senhora era uma mulher de vida duvidosa. Você era um mal pagador, você era um traste para a sociedade, era um péssimo empregado, espancava a esposa e os filhos. Aí entregou a vida para Jesus. Da noite para o dia se transformou em um anjo. Da noite para o dia Jesus mudou a sua história, o seu caráter. Os seus pecados foram perdoados. Você está achando que eu estou falando demais? Pega uma foto sua antes de ser crente e pega uma hoje. Você vai fazer o sinal da cruz. É pelo menos esse entendeu, deu glória. Eu vou falar de novo. Você acha que essa pessoa que está do seu lado sempre foi bonitinha desse jeito aí? Gente, se você soubesse perto de quem você está sentado agora, a senhora ia segurar a bolsa com as duas mãos. O senhor ia botar a mão no bolso aqui e segurar a carteira. O senhor não ia deixar a sua esposa sentar perto dessa mulher, porque ela ia influenciar ela para coisa ruim. Se você soubesse de onde foi que essa turma toda veio. E aí agora você vem aqui e está reclamando: ah, ele não falou comigo, ele não me deu nada. Deixa eu te contar uma história. Se você viver mais 1500 anos nesse mundo e não morrer, e a partir de hoje ele não fizer mais nada por você durante 1500 anos, daqui 1500 anos a sua conta no céu ainda vai estar no vermelho. Alguém entendeu? Tem que desenhar? Vou desenhar. Se ele não fizer mais nada durante 1500 anos, você ainda vai ser devedor a ele, porque nada do que você tem você merece. Você não é salvo pelo que você tem, você é salvo pela graça. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Ei, assembleiano, marca aí. Você pode não ter tudo que você quer, mas Ele tem te dado tudo que você precisa, inclusive a força para vir no culto hoje. Quantos não deram conta de vir no culto hoje, nem sendo atraídos pela propaganda? A depressão, a síndrome do pânico, o Rivotril, o Lexotan, jogaram eles em uma cama. Crianças estão se mutilando, pessoas estão com ansiedade ao nível máximo. As pessoas já não se amam, não há mais humanidade dentro desse nosso país. Não há justiça no nosso país. E como é que nós ainda estamos aqui com a mão erguida dando glória a Deus? É porque nós temos muito mais do que a maioria dos homens e mulheres lá fora. A maioria das pessoas lá fora não tem onde se apegar. É por isso que você vê, fulano de tal se matou, deu um tiro no ouvido, fulano de tal se enforcou, o homem encheu a cara, porque o ser humano carrega dentro dele um vazio que ele acha que pode ser preenchido com drogas, com sexo e com dinheiro. Mas nós, com a nossa limitação, porque a maioria dos crentes são muito simplórios, nós, com a nossa psique tão não tanto trabalhada, porque nem todos de nós fomos a uma faculdade, nós temos um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. Nós sabemos que há um poder que substitui sexo, que substitui dinheiro, que substitui fama, que dá ao ser humano vontade e gana para viver. Dostoiévski, o grande pensador russo, depois de analisar por que os seus amigos, playboyzinhos da velha Rússia, que eram meninos que haviam estudado, que eram todos eles filósofos, por que eles tiravam a própria vida? Ele ficou pensando: meus amigos tiram a vida sendo ricos, são bonitos, eles têm tudo, por que se matam? Dostoiévski, depois que estudou a vida deles toda, chegou a uma conclusão. Olha o que ele escreveu: todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Vou falar de novo. Todo ser humano tem dentro dele um vazio que o sexo não supre, o dinheiro não supre, a fama não supre. Todo ser humano tem um vazio aqui que só a presença de Deus encaixa lá dentro. Você pode não acreditar, mas 90% desses crentes aqui não tem 10 centavos no bolso agora. Se você sacudir a pessoa de cabeça para baixo, não cai uma moedinha de 5 centavos. Mas se você pudesse abrir a alma deles, o coração deles, você encontrar um trono
sentado no trono, o Espírito Santo dizendo: eu sou suficiente na vida deles. E se isso é verdade, dá agora um berro daquele tamanho para acordar a cidade de Pábalo. Pastor, por que o senhor está pregando tudo isso? Porque é um congresso de missões. Não há outra mensagem que um missionário deva pregar a não ser essa: o Cristo dos evangelhos. Estamos caminhando por um caminho sem volta. Estamos nos adaptando, pastor, a um estilo de culto moderno que é muito perigoso. Para atrair as pessoas, nós temos que fazer uma propaganda do nosso Deus como se o nosso Deus fosse o gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, ele aparece e realiza todos os desejos. Como é que um crente atrai um amigo para vir à igreja hoje? Vamos lá que meu pastor vai orar e a sua empresa vai funcionar, o seu casamento vai ser unido de novo, o seu filho vai ter isso. Estamos fazendo uma propaganda. Não que Deus não possa fazer isso, Deus pode fazer isso e muito mais, mas essa não é a intenção primária. Um dos apóstolos escreveu assim: o homem que espera em Cristo somente nesta vida é o quê? O mais miserável dos homens. Por que esperar em Cristo só nessa vida? Esperar em Jesus só para Ele te curar? Esperar em Jesus só para Ele te alimentar? Esperar em Jesus só para Ele te dar uma roupa bonita? Só para você ter um emprego bom? Só para o seu filho poder passar na faculdade? É muito tacanho isso. É muito egoísmo nosso. O cristianismo não é uma religião para esse mundo. O cristianismo começa aqui e reflete para a eternidade. Sabe qual é a esperança do cristianismo? É saber que tudo que fazemos aqui, como diz o ator do filme Gladiador, o que fazemos nessa vida reflete para a eternidade. E é bem isso. Eu não estou aqui para te alegrar. Eu não estou aqui para você sair daqui do culto e me dar uma nota. Ele prega bem ou não prega bem, ele já foi melhor. Eu estou me lixando por que você pensa. Eu estou aqui para te dar um caminho. Eu estou aqui para te anunciar o evangelho. Pastor, mas eu queria ouvir uma mensagem que massageasse o meu coração. Não venha em culto assembleiano para isso. Vá em qualquer outra igreja por aí. Você quer uma mensagem que te deixe mais leve? Digita na internet Pablo Marçal. Digita lá Tiago Brunet. Não, você quer chorar? Digita lá o nome daquele garoto que prega sentadinho no banco com a perninha cruzadinha assim, com óculosinhos no rosto, sendo assim: fofinha! Lindo! Quer autoajuda? Vai ouvir eles. Isso aqui é um púlpito. Isso aqui não é um picadeiro. E eu não sou palhaço nem animador de plateia. Eu ainda sou um profeta do Deus vivo. Eu não falo o que você quer ouvir. Eu falo o que você precisa e vai ouvir. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com aquele que está voltando. E se ele voltar hoje à noite, e daqui de dentro e aí fora, só 2 crentes subirem para o céu ao toque da trombeta, um eu tenho certeza que sou eu. Quem é o outro? Vem atrás, deixa eu... Então reage, pelo amor de Deus. A nossa fé em um culto de missões não pode escapar a isso. As pessoas estão cansadas de uma vida frívola. Se riqueza resolvesse, a Inglaterra não era o país com maior índice de suicídio entre adolescentes. Se história fosse suficiente, Portugal não tinha no Algarve o maior índice de suicídio de pessoas da melhor idade. Se tecnologia funcionasse, no Japão não teríamos os Therians. Sabe o que é Therians? Meninos e meninas que se sentem animais. Essa semana eu assisti um vídeo de uma menina que implantou uma cauda de gato nela. A raça humana está completamente
completamente perdida. E a culpa é nossa. Ano passado eu preguei em 16 países da Europa. Fiz um estudo e saí de lá apavorado. Boa parte dos países europeus estão sendo islamizados. O Islã está tomando conta. Imagine você que é a Inglaterra de John Wesley, o pai do avivamento. John Wesley, o homem que despertou os Estados Unidos, e os Estados Unidos na década de 60, 70 e 80 enviaram missionários para o mundo inteiro, que veio da Inglaterra. A Inglaterra hoje, as 10 maiores prefeituras das 10 maiores cidades são governadas por prefeitos muçulmanos, incluindo Londres. Os bairros ingleses estão tomados pela lei da Sharia, ou seja, não é mais a lei inglesa que funciona. Os muçulmanos cercam seus bairros e lá eles executam. É como se fosse o tribunal do crime. Como é que o país que deu missionários ao mundo agora está sendo islamizado? A falência do cristianismo. Primeiro, porque o nosso cristianismo, ele é pacífico, passivo, e a gente engole tudo. As pessoas vêm bater, mas não, a gente não é de briga, a gente aceita. Nós vamos aceitando, vamos nos curvando, até mostrar as nossas vergonhas. Em nome dessas coisas, o país está virado do avesso. Em 2013, quando eu enfrentei sozinho o movimento LGBT, muita gente riu de mim. Teve crentes aqui dentro, que nem crentes eram na época, que debocharam de mim. Alguns tiveram vergonha de saber que eu era seu irmão. Eu avisei. Passou o tempo, olha o que nós estamos passando hoje. Olha o que nós estamos passando hoje. A família Valadão teve que sair do Brasil por causa de processos com o movimento LGBT. E outras coisas mais. Eu avisei. Mas a igreja, não, pastor, estamos orando por você. Usa uma oração como fórmula para esconder a sua covardia. Covardia. Por que ninguém fala mal de muçulmano? Por que ninguém faz piada com muçulmanos? Você sabe a resposta, né? Eles não aceitam, eles matam as pessoas. Eles partem para cima, aí são respeitados. Aí o crente aceita tudo. Começou na Suécia. Tem versículos da Bíblia que foram arrancados da Bíblia porque não podem ser citados. Trouxeram para o Brasil. Daqui a pouco nós não vamos mais poder pregar aqui. Vocês viram o que aconteceu com o humorista Léo Lins essa semana? Ele estava em um show pago, trancado. Alguém colocou na internet. A juíza deu voz de prisão de 8 anos a ele, dizendo que saiu de dentro do espaço e foi para a internet. Quem tem controle na internet? Eu estou pregando uma coisa aqui, alguém filma e põe na internet. Eu sou preso por causa disso. E por quê? Vivemos isso porque o cristianismo não tem identidade. Eu sentei com alguns velhos europeus e eu fiquei apavorado. Eles me disseram, pastor, não são apenas os muçulmanos que têm muitos filhos. Os europeus homens estão se convertendo ao Islã. Eu falei, por quê? Porque o Islã ensina assim para eles: quer voltar a ser o líder da sua casa? Quer voltar a ser o cabeça da sua família? Ah, mas e o feminismo? O feminismo não toca no Islã. Ah, mas quer que os seus filhos voltem a te respeitar? Ah, mas tem a lei da palmada. A lei da palmada não funciona no Islã. Quer voltar a ser o homem da casa? Quer voltar a ser respeitado? Se converta ao Islã que Allah vai te dar. E há uma conversão em massa na Europa aos muçulmanos, porque nós como cristãos falhamos porque trocamos a cruz por dinheiro. Temos o ouro e a prata, não temos mais o levanta e anda. Temos câmeras de TV, temos luzes da ribalta, temos equipe de mídia, temos as coisas mais importantes para esse mundo moderno, mas não temos mais alguém sendo curado de dor de dente, dor de cabeça, pelo menos. Não temos mais sinais, nem prodígios e nem maravilhas, porque as palavras dele já não fazem mais efeito dentro de nós. Quem sabe Deus não escolheu a antiga Ipaba para promover um avivamento em Minas Gerais inteira? Quem sabe o Senhor não trouxe um velho pregador aqui só para te despertar e falar assim: eu não perdi o controle, diz o Senhor. Eu só preciso de alguém que entregue a sua vida para mim e tenha coragem de me deixar usá-lo. Se Deus encontrar aqui dentro desse congresso pelo menos 10 homens ou 10 mulheres cheios do Espírito Santo,
Nós vamos mandar embora de Ipaba Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria pesada. Não vai ter homem na terra, demônio no inferno, nem anjo no céu capaz de parar a marcha dessa igreja. Alguém concorda comigo? Então levante a mão direita para o céu e chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado, por favor. Agarra a criatura para mim. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta, ô racinha ruim. Agarra o ombro dele aí, filha. Isso. Agarrou? Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada agora. Não, chacoalhe. Chacoalha ele. Se ela não chacoalhar você, você chacoalha ela. Chacoalha. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, diga, para isso. Deus te trouxe hoje aqui para te dar um sacode nessa noite. Deus vai sacudir a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Deus vai sacudir a sua igreja, o seu departamento, o seu ministério. Deus vai sacudir a sua história. Deus vai te dar palavras de revelação. Vai haver um avivamento nas Minas Gerais. A escola começa a se desintegrar. O professor que era aplaudido agora começa a ser questionado. Jesus começa a perceber que aquele povo está viciado em milagres. E o mais importante que ele veio fazer não foram milagres, foi mudar o coração, mudar conceitos e valores dentro deles. Depois que ele começou a dar palavras pesadas, a multidão desapareceu. Começou a andar perto dele alguns. Um dia ele perdeu a paciência e deu um grito: não quero mais vocês perto de mim. Se for para correr atrás de mim só pelo que eu tenho para dar, vão embora. E ele saiu andando sozinho. Ele está andando. Ele parou e escutou passos atrás dele. Ele olhou para trás. Tinha um grupo. Dos milhares sobraram 12. Ele olhou para os 12 e disse assim: e vocês não vão embora também? Aí o líder deles disse assim: e para quem iremos nós? Para quem iremos nós, se só tu tens milagre, pão, peixe? Não. Para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Naquele momento Jesus ficou feliz, porque ele entendeu que daquela multidão toda, 12 haviam compreendido a missão dele. Quem entendeu tudo até aqui, diga amém. Roberto, mude a música. Chegamos em João 14. 3 anos e meio depois, eles acordaram e disseram: qual é a aula hoje, Rabi? E o Rabi disse: hoje não tem aula, hoje é dia de formatura. Como assim? 3 anos e 6 meses ao meu lado vale por uma faculdade de 4 anos. Sim ou não? 90% das faculdades do Brasil são 4 anos. Só que você tira feriado, sábado e domingo, sobra 3 anos e 6 meses. Eles caminharam com Jesus 3 anos e 6 meses todos os dias, manhã, tarde, noite e madrugada. Depois de 3 anos e 6 meses, Jesus disse: olha, eu estou feliz porque eu concluí minha missão. Eu estou fechando a escola hoje. E o que o senhor vai fazer? Eu agora vou dar a vocês o diploma, porque vocês não vão ser mais alunos, agora vocês serão apóstolos. Não chamarei mais vocês de meus discípulos, agora eu chamarei vocês de meus amigos. Vocês concluíram com louvor. É o dia da formatura. E o senhor vai fazer o que depois daqui? Eu vou voltar para minha casa. E quando Jesus disse que ia voltar para casa, o coração deles ficou apertado. Como é que o senhor sabe? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
credes também em mim, porque na casa de meu pai, porque se não fosse assim eu vou teria dito, eu vou preparar lugar para vocês, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Foi a maneira que Jesus achou de deixar eles felizes, mas nem isso deixou eles felizes. Jesus não compreendia porque o coração deles estava turbado. Jesus até imaginou que era por causa de milagres, e olha o que ele falou: meninos, fiquem em paz, os milagres vão continuar. Como assim, Senhor? Eu vou, mas vocês ficam. E como é o dia da formatura, lembra o que João disse quando ele chegou? É chegado o reino de Deus entre vós? Sim, Senhor. Agora eu mudo a pregação. Qual é a pregação agora? Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Entenderam isso ou não? Quando João começou, disse: o reino está chegando. Agora Jesus está indo embora, diz: eu vou embora, mas o reino fica dentro de vocês. Cada um de vocês tem a chave do reino, é o embaixador do reino. Nem isso deixou eles felizes. Então o mestre fala aquilo que todo aluno gosta de ouvir. O sonho do professor é que o aluno se torne melhor do que ele. E Jesus então diz: fiquem tranquilos, porque vocês serão melhores do que eu. Pastor, isso é heresia. Jesus é Deus. Foi ele que falou, não fui eu não. Jesus disse assim: sabe as obras que eu fiz? Vocês farão outras. Eu fiz coisas grandes, mas vocês farão obras maiores do que essas. Isso aqui é terrível isso, né? Ele tirou o morto de 4 dias da tumba e está dizendo: o que eu fiz não se compara ao que vocês vão fazer. Se tirar o morto de dentro da tumba é fichinha perto daquilo que cada um de vocês irão fazer. E mesmo tendo falado essas coisas, eles não se alegraram. Então Jesus teve que entrar dentro da mente deles para poder entender o porquê que eles estavam tristes. E aqui eu quero muito a sua atenção, porque é o encerramento. Para entender, eu tive que me colocar entre os 12. E eu queria convidar vocês agora. Vocês teriam coragem de fazer uma viagem comigo? E ir lá para perto dele agora? Então imagine a cena. É um bosque. Você está acordando aqui deitado em cima de um saco, em cima de peles. Do seu lado está Pedro, Tiago, João, André. Ali está Tadeu, está todo mundo, a turma toda está ali. Aí você olha, do outro lado está ele, esquentando café. Oh glória. Sabe, eu cresci vendo o Cristo histórico, né, dos filmes antigos. Eu gosto dele. Mas eu gosto do Jesus do The Chosen. Quem já assistiu a série The Chosen? Eu amo aquele Jesus, porque ele é muito para frente. Ele é muito querido. Ele é sorridente, ele é igual a gente. E eu creio que Jesus era exatamente como ele, porque ele veio aqui experimentar a nossa vida. E para experimentar a nossa vida, tinha que ter as nossas emoções. Imagina aquele Jesus de Chosen. Você está olhando para ele, ele olhando para você, dizendo assim: bom dia, tudo bem? Tudo bom? Como é que está o café? Já está pronto? E aí você perguntando: qual é a aula hoje? Ele diz: hoje não tem aula. Por que não? Porque hoje é o dia da formatura. Era para ser um dia feliz. Quem aqui já se formou primeiro grau, segundo grau? Ninguém? Todo mundo é analfabeto aqui? Quem aqui já formou primeiro grau, segundo grau? Você lembra do dia da formatura? O dia da formatura é um dia de muita alegria. Você olha para aquela prova daquela professora possessa por Satanás. Eu tinha uma professora na escola que eu tenho 52 anos, até hoje eu sonho com ela. E eu acordo assim, com um calafrio, dizendo: meu Deus, perdi a prova, perdi a prova. Minha mulher tem que me... Calma, calma. Eu falei: nossa, aquele demônio me atormentando depois de 30 anos. Traumas que ficam. Escola deixam traumas. Em compensação, deixa alegrias também. Você lembra do seu melhor amigo, da sua melhor amiga? Quem aqui não tem lembrança de escola? O dia da formatura é o dia que você põe tudo isso num canto e diz assim: venci. É um dia de alegria. Os discípulos não entenderam. Para eles era um dia de tristeza. E eu falei: Senhor, me ajuda a entender por que era tristeza. Aí eu me coloquei entre eles e imaginei acordar ao lado de Jesus, tomar café com ele, almoçar com ele, caminhar com ele,
jantar com ele, dormir ao lado dele. Está dormindo, ele acordar, vamos orar agora comigo ali no Monte das Oliveiras? Daqui a pouco ele dizer, gente, vamos cantar um hino aqui. Imagina 3 anos e 6 meses nessa simbiose, nessa comunhão, nessa cumplicidade. Vocês vão entender agora por que eles ficaram tristes. Quando Jesus disse, eu vou embora, o coração deles ficou desse tamanho. Porque eles não estavam mais preocupados com milagres. Eles venceram essa fase. Eles não estavam mais preocupados nem com o que ele ensinava, porque depois de 4 anos eles já sabiam tudo. Eles não estavam preocupados com peixe e pão. Eles estavam preocupados com a presença dele. Vou falar de novo. Eles já não se importavam mais com o que ele falava ou fazia. Eles se importavam em olhar para o lado e dizer, ele está ali, tá bom. Eles se preocupavam em estar andando, parar no Aquitando, olhar, não, Jesus está ali, então eu estou protegido. Eles iam para outro lugar, não, Jesus está aqui, então está tudo bem. Aí de repente Jesus diz, eu vou embora. Eles se sentiram sozinhos, solitários. E foi isso que fez com que Jesus fizesse a maior de todas as promessas. Se segure no banco aí, porque antes eu tenho que falar sobre isso. Será que só eu tenho sentido que está faltando alguma coisa nos nossos cultos? Será que é a minha barba branca? Será que é porque eu estou velho demais? Será que eu estou naquela fase de ficar só olhando para o retrovisor? Será que só eu sinto falta dos batismos com o Espírito Santo? Dos testemunhos de cura divina, de conversão genuína? Será que só eu sinto falta de alguém chegar e falar assim, eu tenho um testemunho para contar, fui arrebatado, visitei o céu e voltei? Como é que você acha que esses homens de cabelos brancos, incluindo a mim, estamos firmes até hoje? Você acompanha a minha vida, você sabe que tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Porque não é você, bocó. Só Deus sabe como é duro. Mas você nunca se perguntou como é que ele não para? Eu prego há 33 anos, quase 100 países do mundo, em todos os continentes da terra. Mensagens em inglês, espanhol, português. Eu preguei no Brasil em mais de 4.700 municípios. Eu atingi a geração dos seus filhos, dos seus netos e a sua. Sou um ser humano de carne e osso e passo por lutas violentas. E tudo comigo, repito, vai para o Jornal Nacional. Aí você deve perguntar, como é que o senhor aguenta? Pergunte para mim, como é que o senhor aguenta? Para mim é tão fácil. Os meus pés fincados numa rocha. Os meus olhos viram a glória de Deus. Os meus ouvidos ouviram a voz do Senhor. O meu coração sentiu a presença dEle. Vou usar uma linguagem moderna. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. O que foi que me deu sustância, habilidade e força para chegar até aqui? Foi porque desde criança eu me converti numa igreja pentecostal. Primeiro culto, eu sentado naquele banco, um rapaz do meu lado. Final do culto eu perguntei para ele, a sua mãe é dona de uma floricultura? E ele falou, por quê? E ele falou, porque... E eu falei para ele, porque você falou samambaia, samambaia, samambaia o culto inteiro. Ele olhou para mim, deu um sorriso banguelo, ele só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ele olhou para mim e disse assim, não é samambaia não, é língua de anjo. Eu falei, e você fala língua de anjo? Ele disse, falo. E está na Bíblia. Eu disse, me mostra. Ele diz, Atos dos Apóstolos capítulo 2. Eu disse, lê para mim. Ele falou, eu não sei ler. Eu falei, você não sabe ler, mas sabe falar em língua de anjo? Ele disse, não sei ler porque eu faltei da escola, mas a língua de anjo eu nunca faltei da aula. Eu falei, quem é o seu professor? Ele disse, é o Espírito Santo. Eu disse, onde está escrito Atos 2? Pois eu fui no índice da Bíblia que ele tinha, abri em Atos 2 e estava escrito, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados.
foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está faltando a presença. Não, pastor, está faltando a presença dele. Eu passei a vida toda pregando Apocalipse 3:20, com uma interpretação, uma hermenêutica muito pequena, onde eu dizia às pessoas que me ouviam: Jesus está à porta do seu coração batendo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele será comigo. Eu usei esse texto de Apocalipse 3:20 para pregar em cultos ao ar livre, até que eu entendi que o texto não é para ímpio. O texto não é para fazer proselitismo, não é para converter pessoas. O texto é literal. Jesus está dizendo: eu estou na porta de uma igreja fundada no meu nome. O alicerce da igreja é o meu nome. A doutrina dela está no meu nome. A palavra que ela prega está no meu nome. Mas eu, Jesus, o fundador, não posso entrar dentro dessa igreja. Igrejas sem a presença dele. Pastor, o senhor pegou pesado. Peguei. Porque sem a presença dele não vale nada. Sem a presença dele é só show. Sem a presença dele é só entretenimento. Sem a presença dele é só mais uma reunião onde as pessoas vão falar: nosso cara falou bem, nosso cantor cantou bem. E as pessoas vão sair por aquela porta e vão voltar para os seus pecados de estimação. Vão terminar essa noite ainda no banheiro ou no seu quarto, debaixo da coberta, olhando as porcarias, as pornografias, mandando suas mensagens lascivas, seus nudes, suas fotos. E aí alguém me pergunta: por que não tem mais cura? Por que não tem mais milagre? Por que não tem mais sinais? Nós afastamos o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque ele é santo. Vou falar de novo: ele é santo. Na minha geração, nós tínhamos referências. A gente queria ser pastor, as meninas queriam ser cantoras. Pergunte ao seu filho o que ele quer ser hoje, e não se assuste com a resposta. Pergunte à sua menina o que ela quer ser hoje. Eu participei de um debate dia desses, onde os seminários teológicos do Brasil estão se adaptando a treinar pastores que preguem mensagens que tenham no máximo 20 minutos. A regra será não poder pregar mais do que 20 minutos. Por quê? Porque a geração milênio, a geração mais nova, não tem paciência, nem poder de cognição para parar e prestar atenção. São ansiosos demais, querem tudo rápido. Também pudera, tudo é na ponta do dedo, tudo é rápido. 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Um vício na mente. Nossos filhos estão travados. A inteligência artificial aleijou a nossa memória. Ninguém mais pensa, ninguém mais trabalha. Estamos entrando num ritmo frenético de destruição em massa. E a igreja quer se adaptar a isso. Está escrito: não vos conformeis com esse mundo, nem com aquilo que no mundo há. Ainda há um remanescente, e o remanescente está aqui dentro, está aí fora nessa noite. E se Deus está nesta palavra, que Ele visite você agora. Que esta presença te visite agora. Vou repetir: não dá para ficar num culto sem a presença dEle. Já estou encerrando. Eu vou deixar um rei conversar com vocês agora. Um rei famoso. Vou deixar um rei que no fim da vida cometeu um pecado tão truculento que custou a presença.
Ele olhava para o palácio dele, lindo. Ele olhava para a recâmara dele, cheio de ouro e prata. Ele olhava para os livros de história, o homem segundo o coração de Deus, o homem que trouxe a arca de volta, o homem que matou Golias. Nada disso deixava ele feliz. Aí ele se trancou no quarto e foi falar com Deus. E nas entrelinhas ele falava assim: tira a fama, tira o reino, tira a riqueza, só não retires de mim a presença do seu Espírito. Ei, Jesus não me trouxe aqui apenas para festa. Eu estava no hotel à tarde, ele falou comigo: depois de mais de 10 anos, filho, eu te trago aqui porque alguns ainda daquela época estão vivos e você precisa despertá-los. Jesus não mudou. O Deus da nossa juventude não mudou. O Deus que levantou esse garoto que era cortador de cana de açúcar, que banhava laranja, algodão e café no interior de São Paulo, é o mesmo Deus que opera ainda hoje. Só que está faltando a presença dele. Quando os discípulos fizeram Jesus entender que eles não queriam que ele fosse embora, Jesus ficou feliz e fez uma promessa. Olha o que ele disse: já entendi vocês, fiquem tranquilos, porque eu vou, e quando eu for, ele virá. Como assim, Senhor? Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei para vocês o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver porque não conhece, mas vós o conheceis. Jesus disse: eu vou e vou enviar um outro Consolador. Novo Testamento, escrito na língua grega, outro Consolador significa: vou mandar para vocês alguém que é gêmeo meu, um irmão gêmeo. Ele quis dizer: eu vou, mas o que eu vou mandar para vocês é idêntico a mim. Ele não é maior do que eu, tampouco é menor do que eu. E quando ele vier, ele vai se aproximar de vocês. E aí tem duas palavras. Primeiro, ele estará convosco. E depois ele estará em vós. Primeiro, com vocês. Depois, em vocês. Isso aqui é um mistério. Jesus está dizendo: eu entendi, vocês não querem ficar sem a minha presença, então eu vou enviar alguém que vai fazer a minha parte. Ele vai estar com vocês. Mas quando ele chegar aqui, vocês vão ter que conquistá-lo. Vocês vão ter que fazer amizade com ele. Por quê? Porque amizade se conquista, intimidade leva tempo. Nós somos íntimos porque eu estou com vocês há 3 anos e 6 meses. Agora, quando ele chegar aqui, vocês vão ter que convencê-lo. Fechou? Fechou. E aí Jesus enviou para cá o Espírito Santo. Amém? Eu preciso de aquele moço ali atrás, aquele de você de camisa preta. Você pode vir aqui? Vem cá me ajudar. Rapidão. Vem cá. Pega aqui na minha mão. Fica aqui do meu lado. Ó. Ele estará convosco. Estar convosco é mais ou menos isso. O Espírito Santo pega na sua mão. Vamos para a escola? Bora lá.
Você para, ele para. Você recua, ele recua. Você vai para o trabalho, ele vai, porque ele está convosco. Desde que você aceitou Jesus, o Espírito Santo está com você. O problema é que o Espírito Santo não é um tirano. Então isso não é um problema, é uma bênção. Todavia, vai ter dias que você vai querer ir para lugares ou fazer coisas que ele não quer e ele não faz. Então ele vai lutar com você, tentando te impedir. Mais ou menos assim. Você vai querer ir, me segura. Mas eu quero ir. Mas eu quero fazer. Escute. Por que ele faz isso? Porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todavia, ele não vai brigar com você para sempre. Como ele não é autoritário, vai chegar uma hora que ele vai fazer isso aqui com você, ó. Por quê? Porque tem lugares que você vai que ele não pode ir. Tem coisas que você vê que ele não pode ver. Tem coisas que você toca que ele não pode tocar. E aí, você caminha sozinho. Mas o desejo de Deus não é esse. Jesus disse: primeiro ele estará convosco. Aí Jesus disse: mas ele estará em vós. Com é assim. Em é mais ou menos assim. O desejo dele é que vocês dois sejam um. Aqui está o segredo. Por que aqueles crentes da roça oravam e Jesus curava? Aqueles homens e mulheres que não sabiam ler nem escrever, porque o Espírito Santo não estava só com eles, estava dentro deles. Como é que o Espírito Santo vem morar aqui dentro? Quando a gente atinge o nível de santidade. A nossa geração está longe disso. A nossa geração, o máximo que tem é ele do lado. Porque nós entristecemos e ferimos o Espírito Santo todos os dias. E é por isso que os cultos são desse jeito, oscilam. Tem dia que está tudo bem, tem dia que desaba tudo. Tem segredos que a gente só vai descobrir se a gente se aprofundar. Agora, se ele estiver em nós, olha mais ou menos o que acontece. Fica em pé de novo. Fica do meu lado. Mão esquerda na minha cintura. Segura firme. Firme na cintura. Mão direita em cima da minha mão direita. Fecha os dedos. Fica com a mão molinha. Pé direito. Pé esquerdo. Segura firme na minha cintura. Vamos andar. Escuta aí. A Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os... Olhe para a sua mão agora. Você acha que essa mão aí cura alguém? O que você está vendo aí? Anel, esmalte, olho de peixe, calo, unha encravada. Você acha que essa mão aí cura alguém? Mas a Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Tem um segredo. Pergunte qual? Se ele não estiver com você, mas se ele estiver em você, quando você vai colocar sua mão sobre o enfermo, não é uma mão sozinha que vai. Não é a sua mão que a enfermidade respeita, é a mão dele, porque ele é Deus. Entendeu isso, crente? Chega mais para trás, levanta, segura na minha cintura, levanta o pé direito, equilíbrio. A Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança.
Você acha que é esse pé chulezento aí, cheio de frieira, unha encravada, Joanete? Você acha que é esse pé aí que os demônios territoriais respeitam? Não, é que quando você pisa, ele pisa com você. Quando você expulsa um demônio, quando você aponta o dedo, você acha mesmo que é esse dedo seu que eles respeitam? É que dentro de você tem outra pessoa. Vós sois o templo do Espírito Santo. Deus quer te levar para um nível mais forte. Fica de pé comigo, igreja. Ele está aí. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Não vos deixarei órfãos. Enviarei para vós um outro Consolador. E é a presença dele que fará Jesus ser real para nós. Feche seus olhos. Eu vou fazer um convite nessa noite. Eu não sei se alguém vai atender o convite, mas eu vou fazer assim mesmo. Feche os olhos. Eu queria aqui perto de mim nesse altar, só homens e mulheres que tenham a coragem de dizer: pastor, eu preciso dessa presença de novo. Eu não falo mais em línguas, eu não profetizo mais, eu não sonho mais, eu não tenho mais ânimo. Eu já fui mais crente, eu me perdi no meio do caminho. Eu queria ser um obreiro, eu queria ser um missionário, eu queria ser um pastor. Mas aconteceu algum acidente no meio do percurso que roubou a minha fé, a minha paz, a minha esperança. Mas hoje, enquanto o Senhor pregava, Deus foi falando ao meu coração. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim, eu vou orar para Jesus devolver tudo que foi roubado da sua vida. Chegue bem perto, chegue bem perto. Chegue bem perto, bem perto. Chegue mais perto, mais perto. Qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tem certeza que não vai vir? Tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Vence o orgulho, vem. O medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem
Ipaba. Não me cansarei da tua presença, atraídos pela Chame tua ele. presença. Chame ele. Não me fecho sem a tua Chame a presença dele. atraídos Recebe essa pela presença. tua presença. Não me cansarei da tua. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Senhor, aqui na minha frente tem uma multidão. Eu não sei se alguém lá fora se aproximou do telão. Eu sei que irmãos que estão na galeria, Senhor, tiveram dificuldades em descer. Mas onde houver alguém nesta noite, ó Pai, que precisa deste renovo, eu te peço que eles coloquem a mão sobre o peito agora, porque o Senhor vai transformar este ambiente num grande oceano. Porque o nosso desejo, Pai, é navegar pelas águas do Espírito de novo. E onde houver alguém, Senhor, que está debaixo de uma promessa, que as promessas comecem a ser reveladas. Os batizados com o Espírito Santo sejam renovados. Os que nunca falaram em línguas estranhas receberão o batismo com o Espírito Santo. E Ipaba será sacudida por um grande avivamento. Transforma este lugar agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Enche, Jesus, enche. Enche. Novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Como profeta de Deus nesta noite, eu profetizo que uma vez mais a aliança que Deus fez com a cidade de Ipaba está sendo erguida bem alto em forma de uma coroa. Assim como o Senhor falou no passado, Ele fala no presente. Vai haver um despertamento nesse ambiente, vai haver um avivamento nesta cidade, vai haver salvação nos 4 cantos dessa cidade. O estado de Minas Gerais será sacudido por um poderoso avivamento, porque esta graça e esta glória começa hoje à noite. Levante a mão direita para o céu comigo e abra a sua mão e diga: em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, que roubaram a intimidade, a santidade, os dons, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima.
vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Depois que pisarmos em cima, nós precisamos fechar esta aliança profética num abraço com um ou dois irmãos, porque está escrito que quando dois entre vós concordam na terra, é ligado no céu. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida nesse ano ainda. 2,5, tudo que foi roubado desta igreja será devolvido. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace uma ou duas pessoas. E eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Messias aguardado, ele vem me buscar. Canta aí, Fábio. Canta, Minas Gerais. O Messias Aguardado, ele vem me. bem forte de novo. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Esta é a igreja do arrebatamento. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém. Murche a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos da criatura que está do seu lado. Se o olho dela não estiver vermelho, enfie o dedo no olho dela, por favor. Diga para ela assim: você entendeu? Sem a presença dele, não vale a pena. Feche os olhos mais um minutinho. Pare onde você estiver agora, feche os olhos. Será que tem alguém no nosso meio que há muito tempo não pisava numa igreja e veio hoje atraído pela propaganda,
pela oração. E enquanto eu pregava, você dizia: Deus, se tu me amas, fala comigo. Jesus mandou te falar, rapaz, que você ainda vai ser pastora, que a senhora ainda será uma grande mulher de Deus. Você não gostaria de voltar nessa noite, de devolver para Jesus aquilo que pertence a Ele, que é a vida? Pastor, mas eu estou magoado, eu sei. Quem deveria cuidar de você foi quem mais te machucou, né? Mas a igreja é feita de gente imperfeita. Mas Jesus nunca te magoou. Se você fizer igual essas pessoas estão fazendo, vindo aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. A igreja de olhos fechados orando. Se você voltar, nós vamos orar para Jesus devolver tudo que foi roubado da sua vida. E o que eu tenho que fazer, pastor? Tem que romper o orgulho e vir aqui na frente. E se eu não for aí na frente? Você vai deixar o orgulho te consumir e te levar embora. Estou te esperando. Se você estiver aí fora, pede licença e entra correndo dentro da igreja. Se você estiver na galeria e quiser descer, nós estamos te esperando. A igreja vai fechar os olhos. Tem muita gente curiosa conversando. Agora é hora de guerra. Enquanto você pensa, será que tem alguém no nosso meio que não é evangélico? E veio aqui a convite de um amigo, de um parente. E você vive dizendo: o dia que Deus me chamar eu vou. Será que não é Deus que está te chamando, amigo? Você está com frio na boca do estômago, a perna está bamba, está com vontade de chorar. O que é isso, pastor? É a presença dEle. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui entregar a vida para Jesus, nós vamos orar por você. A igreja orando, a igreja orando. A igreja está em silêncio, mas o céu já está fazendo festa. Tem mais alguém? Isso. Vem, nós estamos te esperando. A porta vai fechar. Tem mais alguém? A igreja estende as mãos para cá. Senhor, nós colocamos na sua vida, nas suas mãos, essas vidas preciosas. Se só uma tivesse vindo à frente, já teria valido toda a festa. Mas são várias as pessoas que estão vindo. São várias as pessoas que chegaram. Perdoa os pecados. Escreve o nome delas no livro da vida do céu. Toda a maldição herdada ou adquirida está sendo quebrada, despedaçada. Tudo que foi roubado está sendo devolvido. E depois desta noite, quem viver verá, para ver o que o Senhor fará nessas vidas. Porque aquele que estava longe agora se aproximou. Quem estava perdido foi encontrado. E a igreja que é soberana diz amém. Alguém dá um abraço nessas vidas aqui, por favor. Dê um abraço nelas bem forte. Canta, Roberto. Do seu amor, mais que tudo, eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo.